Lá no Fé no Clima, a gente interage, né? De fato, nosso trabalho é esse, é interagir com as lideranças religiosas e com as comunidades de fé, né? Para engajá-los dentro da pauta climática. E quando eu vejo as lideranças religiosas que são representantes tanto da Umbanda quanto do Candomblé, eles falam exatamente isso que você falou. Se não tem mar, se não tem rio, como que eu vou conseguir cultuar os meus orixás, sabe? Eu preciso... Tem uma fala da mãe Beata de Iemonjá, que fez parte, né, do Conselho do Fé no Clima, né? Ela já se foi, mas deixou esse legado muito profundo, assim, não só para nós no Fé no Clima, mas para todos, para todo mundo. E ela falava isso: a gente precisa das águas dos rios, da água do mar, e falava com muito amor, sabe? Muito amor sobre a natureza e como aquilo é central na vida dela e também para a religião. Então, quando vocês falaram essas duas coisas, me deixou muito feliz. E complementando também que existe até um ditado em Yorubá, não vou saber falar em Yorubá, mas traduzindo para o português, ele quer falar que sem folha não há orixá. É essa relação direta. Se não existe natureza, não existe orixá. Se não existe orixá, como é que a gente vai exercer a nossa fé? Tudo bem que a gente consegue ser um bandista 24 horas por dia, não preciso estar na rua o tempo todo para ter a minha fé. Mas é o meu mecanismo de chegar a Deus, de chegar ao Lorum, chegar ao Lodumare, independente de como você queira classificar o Criador. Eu uso esses mecanismos e essas ferramentas. Se não existir, e agora? Queridos, que aula! Você sabia disso? Se você não fazia ideia, porque eu não fazia, sinceramente, escreva aqui nos comentários um grande uau! Estou chocadíssima ou chocadíssimo. Porque muitas vezes a gente deixa de ter acessos a conhecimentos tão impactantes e tão profundos por mero preconceito, por mera descrença. Quando a gente, na verdade, pode abrir o nosso coração e entender uma visão que é diferente da nossa. E para continuar o nosso papo, eu quero chamar o Carlos. Carlos, conta pra gente como que o espiritismo se relaciona com crise climática, qual que é a visão de vocês, porque uma coisa que você falou, que eu falei, ai, é isso, essa esperança no futuro. Às vezes, quando a gente dialoga sobre crise climática, a gente fica tipo, ai, acabou o mundo, acabou tudo, morte, vamos aguardar esse futuro incerto. Ai, gente, não! O mundo ele pode mudar, mas a partir do momento que a gente muda. E a minha forma de atuar, a minha forma de cultuar o divino, a minha forma de militar, de ter esse ativismo, às vezes é diferente da forma dos meus colegas, às vezes é diferente da forma das pessoas que estão comigo aqui nessa reunião. E não é porque é diferente que é errado, é só diferente. Então conta pra gente a visão do espiritismo em relação à crise climática, como que vocês se relacionam com o meio ambiente. Eu acho que todas as outras falas, né, elas contemplam muito bem dessa relação entre a religião e o meio ambiente e o clima, né, como é tudo literalmente uma coisa só, não existem casas separadas e coisas separadas. Um dos diferenciais, né, ou uma das principais coisas que me chamou a atenção dentro do espiritismo é que ele tem um dogma muito científico, que eu, quando era mais novo, eu achava dentro de um contexto histórico que religião é uma coisa, ciência é a coisa completamente oposta, que eles não conversam entre si, né? E que principalmente acabam tendo essa disputa, um acha que o outro é certo e o outro não, que eles se complementam, né? E o espiritismo acaba colocando isso através, como a Rayana falou muito bem diante de todos os seus livros, uma das principais leis do espiritismo é a lei de ação e de reação, no sentido que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Eu acho que dentro do modelo de consumo, de produção que nós temos, e até mesmo dentro dos nossos hábitos, nós achamos que certas atitudes, mesmo pequenas, não vão ter nenhum tipo de dano, né? Não vão gerar grandes consequências, mas o espiritismo traz, como bem falado, Amanda, essa visão mais a longo prazo, né? Hoje, essa escolha que nós temos pode não ter uma consequência grande, mas daqui a 10, 20 anos, né, dentro da crise climática, se fala muito, né, do ano de 2030 e do ano de 2050, mas e depois disso? Né, o que nós vamos fazer? Qual é o mundo que nós queremos construir a partir disso? O outro principal assunto que o Espiritismo fala, que é o livre-arbítrio, né, que nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos, né, nós não somos presos a nada que nos impede, mas nós temos que ter ciência, como eu falei antes, que nada
acontece em vão. Então, como a Rayana falou, se eu jogo algo no mar, se eu coloco, né, uma vela, se eu acabo tendo, de certo modo, essa displicência, ou até mesmo não tendo noção daquilo que pode acontecer, para mim não vai ter nenhum tipo de impacto, mas pode ter, né? E que principalmente essa crise climática ela não é tão visível, né? Não é tão nítida para algumas pessoas, porque nós vemos pela televisão ou por amigos, pessoas perdendo casas, né? A temperatura ficando mais alta, mas nem sempre isso é tão palpável. O espiritismo ele acaba trazendo essa visão, né, de assim muito interdisciplinar, né, de que, cara, isso tudo que a gente está fazendo hoje não é só para a gente, é para gerações futuras, é principalmente para o planeta. Né, que se fala muito isso das gerações futuras, das gerações passadas e das futuras, o planeta é o mesmo, né, e vai continuar sendo o mesmo. E como foi falado, todos nós vamos passar, outras gerações vão passar e o planeta vai continuar. Eu acho que um dos papéis da religião, como faz muito parte da nossa sociedade, das nossas casas, é ser esse agente que chega às pessoas pela facilidade, né, que você vai ver, né, centros de Umbanda e igrejas, centros espíritas em todos os locais do Brasil, da cidade grande até a cidade pequena. Por que não aproveitando, né, essa acessibilidade de levar também essa palavra? O clima é um só. Até uma frase que é muito interdisciplinar, que há muitas moradas na casa do meu pai. Cada um tem a sua casa, né, que acha que está fazendo aquilo que deve ser feito, mas a sociedade e o planeta é um só. Então acho que esse cuidado, essa responsabilidade deve ser compartilhada perante todos. Exato, e quando a gente entende que o planeta é a nossa casa também, a gente começa a ter uma relação diferente. Eu, enquanto mulher evangélica, eu sou pautada na Bíblia e eu separei um versículo para trazer um pouquinho da visão dos evangélicos em relação ao meio ambiente. E esse versículo está em Gênesis 1:26 e diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra." Então significa que nós somos espelhos de Deus. E como espelhos de Deus, a gente tem que, na visão evangélica, a gente teria que governar, fazer o que Deus está fazendo. E, gente, eu tenho certeza que Deus ele não está lá no céu tomando um suco de uva integral com seus querubins celestiais, destruindo o meio ambiente. Ele não fez isso. Ele criou o meio ambiente pra gente, ele nos deu um jardim para que a gente pudesse desfrutar. E quando eu vejo o que a gente está fazendo enquanto sociedade, seja em relação aos desmatamentos, seja em relação às enchentes, seja em relação ao nosso consumo, eu falo, ai Deus, qual foi a parte que o plano criação deu ruim? Então nos ajuda a encontrar de novo esse governo, que não é esse governo heteronormativo do homem branco de exploração, de subjugamento, mas é um governo pautado na colaboração. É um governo onde está Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo trocando ideias, se divertindo e criando coisas maravilhosas. Não uma pessoa dando ordens e degradando e querendo imprimir a sua visão de mundo. Essa não é a visão de Deus. E me encanta a alma escutar essa visão do divino de vocês, porque mostra que, apesar das nossas religiões terem princípios, crenças diferentes, a gente está conectado num objetivo comum, que é cuidar do nosso planeta, que é cuidar da natureza, que é cuidar da nossa relação enquanto sociedade. Tem um filósofo muito famoso, o nome dele é Otto Scharmer. Ele é o pai da teoria U. E ele diz que o mundo tá esquisito dessa forma porque a gente saiu do ecossistema, onde todos têm relações de igualdade e estão em colaboração, e a gente partiu pro egossistema, pro egocentrismo, onde tem alguém que acha que as suas necessidades são maiores, são mais importantes, são mais urgentes do que as necessidades dos outros, do que as necessidades do meio.